Primeiramente, o presidente atual, Cláudio, ele já se encontra, né, há 18 anos neste cargo, e eu acompanho as reuniões há um bom tempo já, a gente participa, porque a construção civil atualmente, hoje em Cachoeira, ela vive alguns momentos de expectativa. A gente vive alguns momentos de expectativas em relação a vários eventos externos, digamos assim. Primeiro, né, a gente vem com a questão aí de restrições de crédito, mudanças na política de crédito, que afetaram significativamente aí o setor. As enchentes, né, as enchentes aí de 23 e 24, que também afetaram um pouco o setor. Então, né, eu acho que é o que já é conhecido de todos aí, que a mão de obra neste setor, ela não é o suficiente, né, ou qualificada o suficiente para que atenda, né, o que a gente precisa no ramo da construção civil. E como eu participo há um bom tempo, acredito que nesse momento eu posso ajudar, apoiar as empresas aí associadas do Cinco a buscar, digamos assim, formas de apoio mesmo às empresas desse ramo, que realmente estão sendo afetadas aí nos últimos anos. E então essa foi o meu, digamos assim, o motivo de eu ter aceito é poder apoiar as empresas deste ramo aí em busca de alternativas para passar por esse momento e tornar aí o mercado da construção civil em Cachoeira mais um motor aí de desenvolvimento da cidade. Marcelo falou aqui, ó, muita propriedade na minha opinião, relembrando que não é só a enchente de 2024, abril, maio lá, que foi a maior da história, mas nós tivemos enchentes em 2023 também. Em que esse excesso de chuvas e essas enchentes prejudica a construção civil? Olha, ela prejudica de uma forma muito grande, realmente, porque, eu vou dar um exemplo, em 2023, nós ficamos de agosto até dezembro, acho que o pessoal lembra, da chuva que veio ali próximo do Natal, uns dias antes do Natal. Então nós ficamos de agosto a dezembro com períodos de chuva intenso. A produtividade do setor ela cai drasticamente. Então, assim, acredito eu que eu não tenho esse cálculo agora de cabeça aqui, mas a produtividade caiu abaixo da metade neste período. Então, assim, nós já vimos de uma pandemia, onde a produtividade do setor caiu, obviamente, né, por todos os acontecimentos. E então, com aquela enchente que nós ficamos de agosto até setembro, com períodos de chuva intensos, que é um momento geralmente de período mais seco, isso realmente afeta drasticamente a produtividade do setor. Construção civil é uma indústria a céu aberto, então qualquer coisa que acontece, no caso específico aí, precipitação pluviométrica, retarda a obra. E retardo de obra, mais tempo é mais custo. Exatamente. Retardo de obra, que nem você falou, não. A questão é céu aberto, atrasa as obras, aumenta o custo, a logística também é impactada. Então, na enchente de 2024, realmente a gente teve a logística de Cachoeira muito impactada. Então, os custos de logística em Cachoeira, que já são altos devido à localização nossa, né, em relação aos centros aí de fabricação e distribuição. Então, aqui em Cachoeira aumentou muito esses custos, atrasos, enfim. Mas, como a gente disse, a gente vive de expectativas e de esperança na construção civil. Com a situação civil em Cachoeira, eu escuto seguidamente, assim, pessoas me falando, me questionando, porque eu vejo bastante obras em andamento e tal. Exatamente, sempre tem bastante obras em andamento. Eu acho que a construção civil nunca para. Realmente, o pessoal deste ramo, ele sempre aposta. Estando a economia, digamos assim, em um momento bom ou ruim, o pessoal que trabalha neste ramo, ele aposta sempre. E a gente continua. Então, assim, existe sim esses dois lados, digamos assim, existe quem vê que a construção civil em Cachoeira, ela está sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, e a gente nota que existem bastante obras pela cidade, porém, também tem o outro lado. Em comparação com outras cidades, realmente a velocidade deste crescimento ela é bem inferior ainda. E um dos motivos realmente eu acredito muito, além das questões que eu já falei, na questão da qualificação aí da mão de obra, que é importantíssima é uma das minhas metas aí como presidente do Cinco, trazer eficiência para as empresas do setor. Bom dia, Marcelo. Justamente é isso que eu ia puxar o nosso bate-papo. A mão de obra qualificada está faltando em Cachoeiro? Bom dia, Tomás, novamente. Mas, assim, eu digo que a mão de obra da construção civil, ela está faltando, qualificada, na verdade, ela falta em qualquer lugar, tá? Não é só em Cachoeira, tá? Realmente é um trabalho em que os mais jovens, alguns até seguem, né, os passos aí dos antecessores, aí, mas a grande maioria não atua.
Então, assim, o nosso país é uma forma cultural, né? E a cidade aqui também, a gente não tem o costume de investir realmente em equipamentos que tragam produtividade, entende? Então, a mão de obra diminuiu, realmente, a qualificação da mão de obra em Cachoeira está em um nível, assim, que a gente precisa de profissionais em determinadas áreas e não consegue, tá? Ou então tem que vir de fora, empresas vir de fora. Eu acho que dos exemplos clássicos aí são as empresas que prestam que estão se instalando na cidade aí, que contratam muita gente realmente de fora e trazem aí ônibus e ônibus de pessoal de fora para prestar determinados serviços que deveriam realmente termos especialistas nessa área aqui. Então, eu acho que sim, a mão de obra qualificada, ela está faltando. E eu acho que isso é uma cultura, né? Não é só aqui, como eu disse. Eu acho que é algo que pode ser iniciado. A gente não vai resolver isso do dia para a noite, né? Da noite para o dia. Então, mas eu acho que é um ponto inicial. Lembrei. Os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é o principal financiador da construção civil no Brasil. Sim. Só que o governo alterou as regras do FGTS, tem permitido constantes saque aniversário, essas calamidades que abateram no Estado, permitiu que as pessoas fizessem também os saques das contas do FGTS. Isso aí mexeu com o financiamento da construção civil, não alterou. Como é que está esse quadro, no caso, você que é um empreendedor nessa área? Com certeza, afetou diretamente, sem dúvida nenhuma. As políticas de crédito nos últimos 2 anos, elas mudaram muito, a política de crédito, e realmente essa questão do FGTS, o FGTS eu acho que, acredito eu, que é o maior fundo mesmo, né, financiador de imóveis no Brasil, e com essa redução, afetou diretamente, né, as liberações de crédito. E principalmente aqui, né, eu tenho conhecimento de algumas regiões do país que não foram tão afetadas, mas no Rio Grande do Sul, ainda não sei o motivo específico, o nosso crédito ele não acompanhou realmente a necessidade. Então, ano passado tivemos aí muitas pessoas, a minha empresa em específico, teve casos específicos e continua com casos específicos de falta de recursos para financiamento em determinados. Aí varia muito, de repente, a questão do tipo do financiamento, mas sim, foi afetado diretamente com essas E aí tem mudanças que no FGTS. buscar recurso nos bancos privados? Exatamente. Aí quando a gente vai para os bancos privados, realmente, aí a taxa também já não é tão competitiva, o poder de compras das pessoas realmente com a inflação diminuiu muito, então assim, o pessoal tem vontade. A gente nota em Cachoeira isso, que muita gente quer comprar o seu imóvel, quer comprar, quer construir, mas trava sempre na questão do crédito. Isso é o que tem travado e a gente está buscando. Esse é um também das minhas metas, dos objetivos como presidente do Cinco, é trabalhar para trazer novas fontes de financiamento, apresentar, na verdade, não é trazer, apresentar, porque tem muitas fontes de financiamento em instituições particulares, ou até privadas, ou até mesmo para as empresas da construção civil. Existem algumas possibilidades aí que a gente não fica sabendo de forma aberta, assim, então essa é uma dos objetivos aí, é trazer essas informações para o mercado aqui em Cachoeira. Estamos conversando com o empresário Marcelo Domingues, que deverá ser eleito na segunda-feira presidente do Sindicato das Indústrias do Mobiliário, Construção e Olarias de Cachoeira do Sul. Eu volto à questão da qualificação da mão de obra, que, como bem o Marcelo disse aqui, afeta o Brasil inteiro em quase todos os setores, essa reclamação. Cachoeira deverá ter, a partir de abril ou maio, acho que já até, de repente, abril, uma unidade fixa do Senai com prédio construído. O Cinco faz parte dos sindicatos representados pela Fiergs, né, porque são os organismos que regulam esse S ali de formação de mão de obra. O Cinco pretende usar o Senai de Cachoeira como um dos instrumentos para a qualificação de mão de obra, para a construção civil? Com certeza. Isso era uma pauta que eu já tinha ido atrás, particularmente ainda, digamos, como empresa somente, para entender, porque a gente paga, né, todo final de mês ali na guia da DARF que vem discriminado um pagamento que a gente realmente realiza para todo o sistema S aí do país. Então, se não me engano, é 1,5%, mas 0,5%
para o Sebrae, não é isso? Mais ou não, menos isso? eu não recordo agora exatamente a porcentagem, mas é por aí. Entre 2 a 2,5% do total, do bruto da folha. Exatamente. Então, assim, eu sempre soube desse pagamento, a gente acompanha, porém a gente nunca teve realmente um acesso, assim, ao conhecimento, ao acesso de como que poderia ser utilizado isso em prol das empresas, em prol dos funcionários das empresas também. E o ano passado houve a eleição do novo presidente da Fiergs, que é o Cláudio Bir, e ele demonstrou até, já esteve em Cachoeira, prestigiando aí os 5, o presidente Cláudio conseguiu trazer ele aí para palestrar para nós, para uma reunião aí por uns instantes, e ele está trazendo um movimento de interiorização aí da Fiergs, apoio aos sindicatos aí que fazem parte do sistema da Fiergs. Então isso sim é um intuito nosso de buscar parcerias, buscar utilizar sim esse espaço que eu acho que é muito válido para o desenvolvimento aí das empresas e apoio das empresas locais. Marcelo, só um pouquinho, só para dar a informação correta aqui sobre quanto cada empresa contribui para o seu S, no caso das indústrias, para o Senai é 1%, mais um adicional de 0,2% se a empresa tiver mais de 500 funcionários. E ainda tem a taxa para o Sebrae também, que é voltado para as micro e pequenas empresas. Nosso ouvinte Gastão Aertes, né, comenta aqui, parabeniza você, Marcelo, e ele lembra aqui Obrigado. que Cachoeira já foi a terra das olarias, e ele pergunta quantas olarias efetivamente estão abertas em funcionamento em Cachoeira do Sul, e um dado que ele teria aqui, 70% dos tijolos que são utilizados hoje nas construções aqui em Cachoeira do Sul, eles vêm de fora do município. É isso aí mesmo, Marcelo? Bom, primeiro, obrigado, Gastão, ao ouvinte. Eu não tenho esses dados ainda, realmente, assim, para poder trazer para vocês aqui quantas efetivamente estão trabalhando em Cachoeira. Porém, eu sei que tem apenas olaria realmente que participa, sim, do 5. Tá? Lá na volta da Charqueada. Exatamente. Essa olaria encontra-se em plena atividade, participa. E realmente, a gente soube, conhece, tem, né, a história nos mostra que existiam, por um bom tempo, várias outras olarias aí, inclusive olarias de porte grande, né, no estado, aí, com representação estadual e inclusive fora do estado. E essa é uma das... eu quero também entender um pouco mais esses números para poder apoiar essas empresas, entender o que falta para elas voltarem ou não, né? Aí a gente tem que entender a realidade a trabalhar aqui na cidade. A quantidade de realmente tijolos que vem é quase que toda externa. Pouca, como se tem uma olaria, eu acho que em funcionamento, pelo que eu tenho conhecimento até agora, a demanda realmente é muito maior do que, acredito eu, a capacidade de produção, e outra, os custos também. Os tijolos, a grande maioria, inclusive, ainda estão vindo, a grande maioria de Santa Catarina. Tem olarias aqui em Candelária, no entorno, porém a grande maioria ainda vem de Santa Catarina. Na construção civil, o cimento ainda é o grande vilão por causa do dólar? Eu não vejo o cimento como um grande vilão atualmente. Ele tem se mantido, o preço subiu, obviamente, como todos os itens, mas existem outros itens que influenciam muito mais, aqui, ao meu ver, assim. O cimento, ele tem se mantido com uma leve alta nos últimos anos, então eu não vejo como o cimento seja o grande vilão. Mas eu acho que existem outros itens, por exemplo, vidro e alumínio. Esses itens, eles subiram muito de preço nos últimos anos e hoje a gente se usa esquadrias em tamanhos maiores, enfim, ela tem aumentado bastante aí o preço do produto final da construção civil. Sabe que ontem o Toné e eu estávamos conversando sobre a história da Unisc ocupar o prédio do antigo Hospital da Liga para fazer ali a faculdade. E naquele bate-papo o Toné estava levantando a questão que teria que se fazer inúmeras adaptações num prédio, que é um prédio antigo, e aí a questão, é mais barato fazer um prédio novo ou reformar um prédio antigo, como no caso o prédio da
do Hospital da Liga e fazer uma retransformação total, que ele não tem absolutamente nada, rede elétrica, ar-condicionado, porta, janela, o que é mais barato, Marcelo? Olha, realmente é uma pergunta importante e eu não tenho, digamos assim, alguns dados para poder dizer isso, mas eu sei que uma reforma hoje, a gente não trabalha com reformas, entende? Mas eu sei que a reforma hoje ela vai longe em custos. Então, eu acho que dependendo da situação, às vezes, inclusive, construído do zero, se torna mais econômico e mais rápido em determinadas situações. Não estou dizendo, né, que em relação Cada a caso este é um caso, caso. cada caso é um caso. Eu não conheço a estrutura ali do Hospital da Liga por dentro, não sei como é que estão a questão estrutural, apesar que um prédio daquele tamanho, realmente, ele tem um custo de construção muito alto hoje. A gente, né, o custo da construção ele está alto e não vai reduzir, não vai baixar, não existe essa perspectiva. Então, assim, eu acho que teria que ser analisado caso a caso. Mas existem situações em que construir do zero, eu acredito que seja mais vantajoso, dependendo se tiver a área disponível. O Cube hoje está quanto? Eu acho que depende muito do padrão da construção, mas é em torno de 3.000, 2.800, depende, se é popular é um pouco menos, se é alto padrão é um pouco mais, eu acho que depende muito do tipo, mas é na faixa de 2.800 a 3.000. Muito queremos agradecer aqui a presença do empresário, advogado Marcelo Domingues, que encabeça, que é o líder da chapa que deve ser eleita na segunda-feira para mais uma gestão do Sindicato das Indústrias do Mobiliário, Construção e Olarias de Cachoeira do Sul. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade e continuo sempre à disposição aí para contribuir quando precisarem. Qualquer informação nesse assunto, aí estou à disposição aí para ajudar.